Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui do nosso canal do YouTube e também do nosso Facebook Edgar Leandro Silva, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora em mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. E antes de iniciarmos, gostaria de convidá-las para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar os teus desígnios. Se tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disso, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, mais um domingo, dia do Senhor, estamos juntos aqui, né, para justamente com o nosso programa do nosso apostolado, né? Como já é costume, realizar esse programa aqui junto com vocês. Bem, a gente começa com os santos do dia, né? Os santos do dia de hoje, né, desse domingo. O primeiro santo é São Leão IX. Nós temos o nosso Papa Leão XIV e esse aqui é o Papa São Leão IX. Tá? É natural da Alsácia, uma região muito disputada entre França e Inglaterra. Leão IX, no civil, Bruno de Dagsburg, foi a Roma após anos de episcopado em Toul. Tornando-se papa, combateu a simonia e excomungou Miguel I Celulário, que desencadeou o grande cisma do Oriente. E hoje também é dia de Santo Expedito, né? Não se sabe muito sobre esse santo martirizado em Melitene, Armênia, no século III, junto com Eupídio e Hermógenes. Ele é representado com roupas militares, enquanto esmaga um corvo que grita amanhã, ou com uma cruz ou relógio que indica hoje. Por isso é invocado como o padroeiro das causas urgentes. Tá? Então, esses são os santos do dia de hoje: São Leão IX e também Santo Expedito. Certo? Muito bem, na nossa parte de formação católica, foi postado no nosso blog Defesa Católica hoje um artigo que, na verdade, é um artigo que eu já estava devendo há algum tempo, né, diante de uma resposta de um protestante, né, que havia me questionado a respeito sobre essa questão, né, relacionada a esse comentário, né? Então, nós vamos responder a um protestante sobre uma passagem da Carta de São Paulo, tá? Então, o texto já foi publicado, né, postado no nosso blog, né, só para vocês entenderem, que o texto da primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo 3, de 1 a 7, é frequentemente utilizado para questionar o celibato, tá, na igreja, mas precisa ser compreendido dentro do contexto histórico da igreja primitiva. São Paulo apóstolo orienta São Timóteo sobre as qualidades dos líderes cristãos, destacando que, caso fossem casados, deveriam ser fiéis a uma única esposa, rejeitando práticas como a poligamia ou segundas uniões. Isso indica que o casamento era permitido, mas não era obrigatório para o ministério. O próprio São Paulo, em primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 7, de 32 a 33, ensina que o celibato é um estado de vida que favorece maior dedicação às coisas de Deus sem as preocupações próprias da vida conjugal. Assim, ele apresenta o celibato como um caminho mais livre para o serviço ao Senhor, sem impor o casamento como exigência. Além disso, Jesus Cristo viveu o celibato e se torna o modelo perfeito da entrega total a Deus. Muitos apóstolos também deixaram tudo para segui-lo, demonstrando essa dedicação plena ao reino.
A Igreja Católica reconhece que nos primeiros tempos havia ministros ordenados, ou melhor, havia ministros casados, realidade que ainda existe nas igrejas católicas orientais, embora os bispos sejam escolhidos entre os celibatários. No entanto, no Ocidente, a Igreja discerniu, ao longo do tempo, que o celibato é mais adequado ao sacerdócio, pois expressa melhor a entrega total do padre à missão. Por fim, e é bom deixar claro que o celibato ele não é um dogma, mas uma disciplina eclesiástica adotada por sabedoria pastoral que ressalta o ideal de dedicação integral a Deus e ao serviço da igreja. Certo? Então é bom entender isso. Tá? Esse comentário, né, ao protestante está no nosso blog. Vocês podem acessar e ver com mais detalhes a respeito do mesmo. Tá certo? Na verdade, essa resposta ela tem uma dívida de 20 anos, que nem eu falei de uma dívida, né? Mas tem aproximadamente 20 anos que essa pessoa, que é um protestante da época, né? Ele questionou isso para mim. Inclusive, ele disse que questionou também isso ao bispo, na época. No caso aqui, o bispo da diocese, na época, era Dom Costa, Dom Antônio Soares Costa, né? Ele disse que questionou e que Dom Soares Costa não soube responder, assim ele falou, né? Mas enfim. Vamos lá para a nossa história da igreja. Hoje nós vamos falar sobre um dos concílios mais importantes da história da igreja, o Concílio de Trento. Pois é, o Concílio de Trento, de 1545 a 1563. Com certeza foi um dos concílios mais importantes da história da igreja. O Concílio de Trento foi uma assembleia da Igreja Católica realizada entre 1545 a 1563, em resposta à Reforma Protestante. Seu principal objetivo era reafirmar a doutrina católica e promover uma reforma interna da Igreja. O concílio confirmou a autoridade da tradição, junto com a Sagrada Escritura, além de definir pontos como os sete sacramentos, a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, também, por exemplo, né? Também reforçou a importância das boas obras unidas à fé para a salvação. No campo disciplinar, combateu abusos como a venda de indulgências, né, e determinou a criação de seminários para a formação adequada do clero. O concílio ainda padronizou a liturgia, dando origem ao chamado rito tridentino da missa, né? E suas decisões tiveram grande impacto na vida da igreja, fortalecendo sua unidade e identidade doutrinária diante das divisões da época. Então, o Concílio de Trento, né, existe até o catecismo do Concílio de Trento. Inclusive, até para vocês saberem, esse daqui ó, é o catecismo romano, é o catecismo do Concílio de Trento. Tá? Então, tudo que tem aqui, certo? Todo o conteúdo que tem aqui é referente ao Concílio de Trento do século XVI. Tá certo? O catecismo aqui, ó, que é muito fininho, né? O catecismo chamado Catecismo Romano. Tá certo? Tá bom? É uma verdadeira obra-prima da Igreja Católica. Eu já tive a oportunidade de fazer a leitura dele por completo. Tá bom? Recomendo a vocês também a comprarem esse catecismo, né? Também, certo? Também. Ok? Pois bem, na próxima semana nós vamos falar sobre o Concílio Vaticano I, certo? Na próxima semana, certo? Bom, as notícias católicas que eu separei aqui para a gente comentar foi marcada por tensões entre o presidente norte-americano Donald Trump, né, e o Papa Leão XIV, né? Como vocês já devem ter visto nos noticiários, telejornais, essas tensões por conta da guerra que está ocorrendo, né, no Irã, no Oriente Médio, né? E aí houve também essa tensão aí, né, entre os dois chefes de Estado, na verdade, né? Porque o Donald Trump é presidente norte-americano, né, dos Estados Unidos, e o Papa Leão XIV é chefe de Estado do Vaticano, né? Pois bem, o presidente Donald Trump criticou duramente o Papa Leão XIV em publicação nas redes sociais no último domingo, né, domingo passado, dia 12 de abril, chamando-o de fraco no combate ao crime e fraco no que diz respeito às armas nucleares. Segundo Trump,
O Papa acha que não há problema em o Irã ter armas nucleares. O Papa chegou a dizer que não tem medo do governo Trump e que até o presidente do Irã defendeu o Papa das críticas de Donald Trump, né? E depois o presidente Donald Trump disse que não tem nada contra o Papa, né? Essas aqui são as notícias mais recentes que saíram, tá certo? Tá bom? São as notícias católicas aí que envolvem justamente essa questão, essa tensão, essa guerra aí que está ocorrendo no Oriente Médio, tá certo? Tomara a Deus e rezamos para o fim, o quanto antes dessa guerra, né? Inclusive nas nossas orações nós vamos incluir para a paz no mundo, né? Pelo fim dessa guerra, tá certo? Muito bem, meus irmãos. É, Nossa enquete dessa semana, né? Na verdade, assim, eu tinha postado uma enquete, né? E depois eu mudei e postei uma outra e essa daqui funcionou, né? Postei lá no nosso Threads, acho que é isso. A enquete foi o seguinte: por que será que os protestantes não aceitam a Igreja Católica como a única de Cristo? Será que é falta de estudo, né? Eu queria ler para vocês aqui alguns comentários, tá? Alguns comentários para que vocês possam ver. A gente pode ter uma ideia, né? Desses comentários, tá certo? Esses comentários aqui. Deixa eu mostrar aqui para os nossos irmãos e irmãs, certo? Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui para os nossos irmãos e irmãs. Então, meus irmãos, aí teve 46 comentários até o presente momento referente a esse questionamento. Não sei se vai dar para ver aí, certo? Um deles diz assim: por que a Igreja de Jesus, depois da pergunta, né? Aí um respondeu: porque a Igreja de Jesus foi fundada em João 20, 21, 22. Capítulo 20, de 21 a 22, né? E revestida de poder em Atos 2. E não é a Igreja Católica que conhecemos hoje, e sim a Igreja Evangélica, cheia do poder de Deus. Por isso, alguma dúvida? Veja, eu respondi a essa pessoa, não respondi a todos, nem dá, né? Nem dá para a gente fazer isso, mas eu respondi para esse daqui, alguns eu cheguei a responder, tá? Em João 20, 21 a 22, mostra Jesus enviando os apóstolos. Em Atos 2, vemos o início da missão pública, mas isso não prova a existência de igreja evangélica moderna. A igreja fundada por Cristo é apostólica, visível e histórica. Os primeiros cristãos já eram chamados de Igreja Católica, como testemunha Santo Inácio de Antioquia, no ano 107. Além disso, há sucessão apostólica, unidade de doutrina e sacramentos, algo contínuo desde os apóstolos até hoje. As chamadas igrejas evangélicas, né, surgem apenas no século XVI com a Reforma Protestante, né, ou seja, muito tempo depois dos apóstolos. Tá? Então, não poderia ser jamais, né, as igrejas protestantes. O que de fato, historicamente, não tem como, né? Teve um que disse assim: estude história. Hoje, se você puder ler uma Bíblia, foi graças ao movimento protestante. Veja esse comentário, né? Ele dizendo para estudar história, porque graças ao movimento protestante, hoje eu posso ler a Bíblia. Quer dizer, todos nós católicos, né? Principalmente, né? Mas isso daí, na verdade, não corresponde à realidade histórica. Muito antes da reforma protestante, a igreja já preservava, copiava e difundia a Bíblia Sagrada, inclusive com traduções. A própria Vulgata de São Jerônimo, do século IV, é prova disso. Mosteiros medievais copiaram as escrituras por séculos, e a igreja foi quem definiu o próprio cânon bíblico nos primeiros concílios. O que houve em certos períodos foi cuidado com tradições sem orientação para evitar os doutrinários, não a proibição da Bíblia. Né? Hoje, inclusive, a igreja incentiva fortemente a leitura, como reafirmado no Concílio Vaticano II. Né? Ou seja, você lê a Bíblia hoje também graças à igreja que a preservou por séculos.
Então, isso daqui é uma questão, né, que às vezes os nossos irmãozinhos protestantes desconsideram, tá? Pois bem, meus irmãos, aí só para terminar, tem mais um aqui que disse assim: não é a única igreja de Cristo, é de Cristo? Aí ele fez uma pergunta aqui, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele disse: por que o chapéu que o Papa usa é do mesmo modelo que o dos deuses dos filisteus chamado Dagon, ou Dagon? Não há registro de apóstolos de Jesus usando um tipo de chapéu assim. Né? Veja, esse daqui foi buscar um detalhe, né? A questão do chapéu. Veja só. Né? Mas esse argumento não se sustenta historicamente. O chapéu do Papa, ou seja, a mitra, né, esse é o nome, é um pagamento litúrgico cristão desenvolvido ao longo dos séculos como sinal de autoridade episcopal. Não há qualquer prova séria de ligação com o suposto chapéu de Dagon. Sobre Dagon ou Dagon, as descrições antigas não mostram um chapéu igual ao da mitra. Essa associação é uma leitura moderna e forçada. Além disso, o fato de os apóstolos não usarem certos elementos não significa erro da igreja. A igreja é guiada pelo Espírito Santo. Desenvolveu sua liturgia ao longo do tempo. O essencial não é o chapéu, mas a autoridade recebida de Cristo e transmitida pelos apóstolos. Ou seja, isso é mais teoria de internet do que um argumento sério, válido, né? Pois bem, meus irmãos, tá? Essas aqui são algumas respostas que eu dei para alguns protestantes, né, que comentaram ao longo da semana referente a essa enquete, tá? Mas respondendo para vocês a respeito sobre isso, quero dizer o seguinte: por que será que os protestantes não aceitam a Igreja Católica como a única Igreja de Cristo? Será que é falta de estudo? Os cristãos protestantes, em geral, não aceitam a Igreja Católica como a única fundada por Cristo porque parte do princípio da chamada sola escritura, só a escritura. Ou seja, a ideia de que somente a Bíblia seria a autoridade final em matéria de fé. A partir disso, eles tendem a interpretar que a Bíblia pode falhar historicamente e doutrinariamente, e que a igreja, a verdadeira igreja, seria a comunidade dos fiéis, espalhada entre várias denominações. Já a Igreja Católica entende, com base na sua própria leitura da Escritura e da tradição, que Cristo fundou uma igreja visível, una com unidade histórica e autoridade apostólica, preservada através da sucessão dos bispos, e especialmente em comunhão com o sucessor de Pedro. Além disso, existem fatores históricos importantes. A reforma do século XVI gerou rupturas, disputas teológicas e também reações como práticas da época, o que influenciou a formação das tradições protestantes. Portanto, mais do que uma questão de falta de estudo, né, trata-se de duas formas diferentes de compreender a autoridade da Igreja, a interpretação da Bíblia e a continuidade da fé cristã ao longo da história. Em resumo, o diálogo entre católicos e protestantes não se resolve com acusações, mas com estudo sério, respeito mútuo e compreensão das bases de cada posição. Tá certo? Essa aqui então é a resposta, uma resposta mais coerente referente a essa pergunta, né, que eu questionei, né, no nosso Trios, tá bom? Quero agradecer a todos aqui no nosso programa que participaram dessa enquete, tá? Na próxima semana, mais uma enquete, tanto nesse nosso Trios, né, quanto também na página do Apostolado de Defesa Católica aqui no Facebook, tá? Tá certo? Muito bem, vamos às atividades do nosso apostolado. O apostolado de defesa católica segue com o seu bate-papo um pouco mais restrito, né? Mas temos o nosso bate-papo ainda, tá? Funcionando normalmente, tá? Ok? Os debates em vídeos da internet seguem, né? Normalmente, na quarta-feira, eu estou respondendo a questões referente a alguns vídeos na internet que eu separo e depois, na quarta-feira à noite, eu respondo, tá certo? E posto lá e vocês podem acompanhar justamente nesses vídeos aí que eu sempre deixo a minha resposta. O que acaba gerando polêmicas, né? Acaba chegando discussões e tal, mas isso faz parte do processo do debate, certo? O importante é que esses debates sirvam para o estudo, que a gente possa tirar algum proveito, alguma coisa desse estudo, desse conhecimento.
tá? E não para brigas, discussões vãs, não é esse o objetivo desses nossos debates na internet. No nosso Instagram poderemos postar vídeos catequéticos curtos a respeito da fé católica. E quem quiser realizar o mesmo, né, ou se tratando do nosso apostolado pessoal virtual, né, é, basta entrar em contato comigo, tá? Que a gente vê aí. E o nosso programa do apostolado, lembrando que ele é às 8 horas da noite, tá? A partir das 8 da noite a gente tem o programa do nosso apostolado todos os domingos aqui, tá bom? Muito bem, vamos ao nosso momento de pedido de oração. Bom, rezemos então por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, meu irmão e a dona Maria Josefa de Lima, que eu fui ao velório e enterro dela essa semana, tá certo? É uma vizinha minha aqui e ela acabou falecendo. Pela recuperação da saúde de todos e de todas, em especial a minha saúde, né? Por todos os ministros ordenados, pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, em especial o bispo da Diocese, Dom José Rui, da minha diocese, né? Por todos os padres, em especial o meu pároco, e também pelos diáconos e por todos nós leigos. A gente reza especial pelo nosso apostolado de defesa católica, por todos os seguidores inscritos em nossas redes sociais e também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. E claro, a gente reza pelo fim dessa guerra, né, que está havendo aí entre o Irã, entre Israel, entre os Estados Unidos, né? Esperamos e rezamos para que isso acabe se findando o mais rápido possível. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Glória, Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. Agradecendo a participação, as curtidas, comentários e principalmente orações de todos vocês para comigo e também para com o nosso apostolado. Ok? Então é isso. Fique com Deus. Uma santa e abençoada noite. Salve Maria.